Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem aqui no Zoom. Por favor, me deem um feedbackzinho, por gentileza, tá? Para que eu possa saber que vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Por gentileza. Me digam aqui se vocês estão me ouvindo bem, está tudo em ordem, tá? Deixa eu liberar aqui para vocês o bate-papo. Pronto. Agora acho que dá para todo mundo conversar, né? Só testem aí o bate-papo, por gentileza, e verifiquem se vocês conseguem áudio ótimo. Muito bem. Beleza. Bom, primeiro, sejam todas bem-vindas, né? Deixa eu falar aqui para essa câmera em cima, e não é do meu notebook, sejam todos bem-vindas. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá? Hoje a Mari não pôde estar presente, porém estaremos juntos praticamente todos os dias até o início da formação, tá? Vocês estão conseguindo me ver também? Acredito que sim, né? Verifiquem aí, por gentileza, se vocês estão me vendo bem, além de me ouvindo bem. Por favor. Câmera perfeita. Ótimo, maravilha. Então é isso aí. Então vamos começar. Pessoal, eu não vou me estender muito nesse bate-papo, porque eu quero ser o mais objetivo possível para que a gente possa, para que eu possa depois responder perguntas de vocês, tá? Primeira coisa que eu já quero dizer é essa. Se o método tem antes já era revolucionário, eu posso dizer sem absolutamente nenhuma dúvida que agora é ainda mais, por conta de todas as mudanças, de todo o conteúdo acrescentado, das cadeiras, da maneira como a metodologia foi redesenhada para poder abranger uma quantidade ainda maior de pessoas de forma ainda mais efetiva e para que a gente possa realmente formar profissionais de ponta. Né? E é a primeira vez em 10 anos que a gente abre a oportunidade de afiliação na venda. Inicialmente, foi feito aquela abertura do formulário para vocês pedirem para que os indicados de vocês incluam lá o CPF, tá? E agora melhorou mais ainda, porque se antes a indicação ela equivalia a uma comissão fixa e específica, agora vai ser uma recorrência, porque o método recebeu algumas atualizações, a gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre a questão de preço e pacotes, porque sim, a partir de agora nós temos pacotes diferentes para três quantidades distintas de alunos, tá certo? Mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu passar para você, que está aqui comigo no Zoom, uma ideia de quão importante é você ter uma formação dentro da área da psicoterapia robusta de verdade. Hoje nós temos muita concorrência no mercado. Nós temos praticamente de tudo disponível no mercado, desde formações de final de semana até de formações como o método tem de 2 anos, e eu não sei se existem formações com mais de 2 anos, mas enfim, nós temos desde final de semana até o método tem que é 2 anos de formação. Porém, olha só, principalmente você que vai fazer a venda da formação, o meu diálogo é para você. Entenda, lidar com a mente humana é uma responsabilidade muito grande. Nós não estamos lidando aqui com robôs. Não dá para a gente simplesmente achar que pode ajudar alguém de verdade e não ter um conhecimento aprofundado e cientificamente embasado, com um conhecimento e uma responsabilidade profissional muito forte em nossa mente e em nosso coração, achando que fazer de qualquer jeito vai funcionar na vida daquela pessoa. Isso é mentira. Não é assim que funciona, não é isso que acontece. Para que você possa realmente ajudar alguém a melhorar o seu emocional de verdade, você precisa ter uma profunda base de conhecimento. E o que Mari e eu procuramos fazer, desde a concepção do Método TEM até hoje, é trazer para os nossos alunos, e muitos de vocês, se não todos que estão aqui no Zoom presentes hoje, são alunos do Método TEM, ou já formados ou são alunos do TEM,
O que vocês estão vendo na prática é essa base sólida e bem estruturada para que você possa, ao ajudar alguém, ao se identificar como psicoterapeuta do método TEM, ou terapeuta emocional, ou chame de, né, da maneira como você desejar, você realmente possa ajudar essa pessoa a ter uma grande mudança na sua vida. Quando eu desenvolvi a análise psicossomática clínica, uma das frases que eu cunhei, que eu carrego comigo e vou carregar até o túmulo é: a ignorância perpetua a doença, mas o conhecimento, esse é o início da cura. Quando a pessoa ela não entende por que ela está doente, quando ela não entende por que ela está se sentindo depressiva, quando ela não entende o porquê ela sofre tanto de ansiedade ou de outras questões, a tendência dela é continuar adoecida. E aí, o que, que nós temos hoje de possibilidade? O que, que nós temos hoje à nossa disposição? Remédio, não é? Que na verdade não causam benefício praticamente nenhum, pelo contrário. Muitas vezes o medicamento ele mais nos atrapalha do que ajuda. Você tem terapias que raramente funcionam, se é que tem algum tipo de efeito na vida daquela pessoa, porque muitas vezes é muita conversa, mas pouca efetividade prática na vida daquele paciente. E além de tudo isso, você tradicionalmente não conseguia, até a vinda do método TEM, ter o seu desafio clínico, ter as suas questões emocionais realmente resolvidas por um único profissional. Muitas vezes você precisava ficar literalmente saltando de galho em galho, por assim dizer, né, de profissional em profissional, testando abordagens diferentes até que você conseguisse o máximo de resultado possível na tua vida, e muitas vezes ainda lhe causando dor e sofrimento, estresse e ansiedade. O método TEM ele veio para quebrar esse paradigma, para quebrar esses padrões. O método TEM ele veio para realmente ajudar o paciente a encontrar a solução máxima para os seus desafios pessoais, emocionais. E até então, o método TEM ele já era altamente revolucionário nesse sentido por conta do seu alto nível de eficácia. Os processos são processos únicos, construídos, criados pela Mari e por mim, que causam uma mudança profunda e irreversível na mente desse paciente. E é isso, exatamente isso que faz com que muitos pacientes tenham se tornado, inclusive, psicoterapeutas do TEM. Porque muitos pacientes que vieram com traumas graves, nos seus mais diversos níveis, conseguiram, em poucas sessões, ter uma melhora que em 10 anos, 20 anos, e alguns pacientes até mais, indo em vários profissionais, não conseguiram ter nenhum tipo de resultado, ou um resultado muito pequeno. Em poucas sessões, 4, 5, 6 sessões, existe uma profissional que inclusive foi 2 sessões, que antes ela foi minha paciente e hoje é profissional. Em 2 sessões ela conseguiu resolver problemas profundos da vida dela que em anos ela não vinha conseguindo resposta, não vinha conseguindo resolução. E hoje ela é uma excepcional psicoterapeuta TEM. Agora, se isso já era revolucionário, eu quero que você, que vai trabalhar ombro a ombro conosco para divulgar o método TEM, eu quero que você entenda o seguinte, que se o método TEM ele já era revolucionário, agora está mais ainda, porque agora nós estamos trazendo tudo aquilo que nós entendemos ser necessário para realmente ajudar o paciente do início ao fim de verdade. Não só em sentido emocional, mas em sentido fisiológico e comportamental também. Não que você tratar o emocional não afete o físico, não afete o comportamental. É claro que afeta. Nós sabemos disso. Agora, é diferente quando você tem base estruturada de conhecimento, base profunda de conhecimento à tua disposição, para que você possa realmente entender o porquê que o teu paciente está trazendo para você determinada questão de saúde. E é isso que nós trouxemos para o Método TEM, mesclando, juntando essas 37 cadeiras em um conjunto de formação que hoje, posso dizer isso depois de muita pesquisa,
com muito orgulho na minha voz, é a maior, mais poderosa e mais completa formação livre de psicoterapia existente não só no Brasil como no mundo. E é justamente por isso que ela será traduzida simultaneamente em inglês e espanhol também. Tendo isso em mente, agora a gente vai começar efetivamente a questão de entender mais profundamente cada uma dessas cadeiras, ou pelo menos boa parte delas, para que você possa saber como explicar isso para os teus clientes, saber como vender o método TEM para a sua rede de contatos, para os seus clientes, saiba como publicar, como divulgar o método TEM, porque sim, já temos aqui um pacote de mídias preparadinho para que você possa publicar nas suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, para que você possa ajudar na divulgação do método TEM. Bom, vamos começar falando agora sobre, não vou dizer cada uma das cadeiras, porque tem algumas cadeiras, por exemplo, ferramentas comportamentais, ferramentas terapêuticas 1, 2 e 3, né? Não tem necessidade de falar individualmente sobre cada uma dessas. Mas eu vou procurar trazer para você aqui um conhecimento mais profundo sobre essas cadeiras, tá? Então vamos lá. Se você não tem acesso ou não se lembra, você pode entrar no Telegram, no grupo do Telegram, e você vai perceber que lá no grupo do Telegram foi postado essas cadeiras. Que inclusive antes eram 35, agora são 37 cadeiras. Tem as duas últimas, que depois eu vou atualizar aqui nessa postagem do Telegram, tá? Mas vamos lá. Como começa o método TEM? Bom, o método TEM ele começa com os princípios do TEM, com os pilares iniciais da metodologia. Se você for analisar o que é uma metodologia é um sistema de aplicação de ferramentas e de teorias para ajudar uma pessoa a ter o máximo de eficiência possível naquilo que ela está fazendo. Então, o método tem um conjunto de ciências já existentes, nós não inventamos a roda, é um conjunto de ciências psicológicas já existentes, e agora não só psicológicas, é um conjunto de ciências da área da nutrição, da área da psicossomática e da área da mudança comportamental já existentes, onde o que nós fizemos, Mari e eu, foi juntar, catalisar tudo isso de tal forma que o nosso profissional ele pudesse ser um profissional completo em todos os aspectos. Porque um dos grandes pilares do método TEM é a adaptabilidade do profissional ao paciente, não o contrário. Não é o paciente que tem que se adaptar a nós. Nós, como profissionais, se realmente competentes, se realmente qualificados, se realmente entendendo daquilo que fazemos, nós é que temos que nos adaptar à necessidade desse paciente. Ok? Então esse é um dos grandes pilares do TEM. É a alta adaptabilidade. Então, no primeiro módulo, nós vamos passar para os alunos todos os princípios que envolvem o método TEM. E eu já quero deixar bem claro para você que vai ser a revendedor ou revendedora do TEM, o seguinte: a nossa metodologia, ela respeita profundamente os princípios e valores das pessoas, dos seres humaninhos, que vão ser não só nossos alunos, mas também serão nossos pacientes. Isso significa que absolutamente nada dentro do método TEM mistura crenças pessoais, seja em nível espiritual, né, religioso, seja qualquer outro nível. Nós não trabalhamos com achismo dentro do método TEM. Eu quero deixar isso bem claro para você que está aqui comigo. O método TEM ele é estritamente neutro nesse sentido. Nós somos altamente científicos naquilo que nós ensinamos e na maneira como nós conduzimos a terapia, o processo terapêutico. Porque nós entendemos que respeitar os princípios e valores dos nossos pacientes é algo fundamental. Essa talvez seja um dos grandes diferenciais do TEM. Diferente de outras abordagens, que muitas vezes afetam a consciência das pessoas,
que buscam aquele profissional, porque às vezes o profissional usa certas ferramentas, certas falas, certas palavras, certos procedimentos, um tanto quanto questionáveis para aquele paciente que o está buscando, que entra, bate de frente literalmente, vai de encontro com aquilo que o paciente acredita, com seus princípios e valores, e isso acaba fazendo com que o ambiente terapêutico não seja propício à melhora desse paciente, porque rompe-se, ou melhor, nem se começa a construir um rapport terapêutico. O método TEM, nós dentro do TEM somos completamente diferentes nesse sentido. Nós somos altamente científicos e neutros. Nós respeitamos profundamente os princípios e valores dos nossos pacientes e dos nossos alunos. Então saiba que você, ao apresentar o método TEM para sua rede de contatos, ao revender o método TEM como metodologia de ensino de uma profissão linda que é a terapia emocional, se alguém lhe perguntar algo nesse sentido, pode ser taxativa. O método TEM é absolutamente neutro em seu conhecimento. É 100% científico. Tudo aquilo que é ensinado dentro do método TEM tem base sólida, científica, comprovada, de que aquilo que está sendo ensinado é desta maneira. E nós estamos sempre em busca de conhecimento. Eu todos os dias, menos sábado e domingo, todos os dias eu entro em bases científicas para me atualizar e para ver se tem alguma coisa nova que eu possa, junto da minha esposa, trazer dentro do método TEM. Esse é um compromisso nosso, que enquanto nós estivermos respirando, enquanto nós vivemos, a gente vai trazer isso para dentro dessa metodologia. Então, essa é a primeira coisa. Quero deixar bem claro isso para você, que vai ser a nossa representante de vendas. A neutralidade absoluta e a ciência absoluta por trás de todo o sistema de ensino e de toda a metodologia aplicada. Então, primeiro módulo são os princípios do método TEM. Segundo módulo, a gente já entra na introdução à teoria da mente. Por que isso é importante? Nós entendemos, minha esposa e eu, que é impossível você ajudar de verdade um ser humaninho, uma pessoinha que está ali te pedindo ajuda, sem que você entenda de maneira mais profunda o que se passa na mente dessa pessoa. Como é que funciona o processo, por exemplo, de construção de memórias, de construção de traumas e fobias? Como é que funcionam os processos biológicos envolvidos na construção de redes neurais, na reestruturação neuronal, no fortalecimento ou enfraquecimento de conexões neurais? O que está por trás dos das principais ferramentas biológicas naturais utilizadas pelo cérebro ao se construir um trauma, um processo fóbico, ou uma falsa crença, uma crença disfuncional de desamor, desamparo, desvalor? E o que nós podemos fazer, utilizando as técnicas, as ferramentas terapêuticas desenvolvidas por nós dentro do método TEM, para ajudar esse paciente a romper esse ciclo vicioso de adoecimento emocional? Para que a gente possa entender profundamente as ferramentas terapêuticas, é necessário que a gente entenda como a mente funciona. Depois, nós temos outras duas cadeiras. A estrutura da mente, então na cadeira 2 é a introdução à teoria da mente. Tudo aquilo que envolve mente e cérebro, são coisas distintas. Depois, estrutura da mente e estrutura do cérebro. Vamos dizer assim, comparativamente a um computador, software e hardware. Como é que cada um funciona? E quando a gente entra na estrutura do cérebro, nós já entramos também na neuropsiquiatria nutricional. Eu já começo a trazer aqui para os alunos o conhecimento da área de nutrição cerebral. Quais, por exemplo, alimentos são altamente tóxicos para o cérebro? Quais alimentos promovem o fortalecimento de processos depressivos, de processos relacionados à ansiedade, de certos transtornos emocionais, de certos problemas comportamentais? Qual é a relação entre a dieta daquela pessoa alimentar e o adoecimento que ela está trazendo para o processo terapêutico, para o processo clínico? Além disso,
Como é que funciona a mente? Qual que é a estrutura do software? Como é que se constrói uma crença? Como é que nós construímos um conjunto de princípios e valores? De onde é que eles vêm? Por que certas pessoas muitas vezes se sentem extremamente presas, como que num ovo, não conseguindo se desenvolver, enquanto outras decolam rapidamente? Onde é que está o problema? Onde essas amarras se encontram? É aqui que a gente vai estudar, que a gente começa a aprofundar mais esse conhecimento. Depois, sistemas do corpo humano. Dentro da análise psicossomática clínica, que boa parte, não vamos colocar assim, 30% da formação de analista psicossomático clínico hoje está inserido dentro do método TEM, eu dividi o corpo humano em 12 sistemas. Aqui a gente entra profundamente para entendermos cada um desses sistemas, como eles interagem entre si e como o emocional afeta diretamente cada um desses sistemas. Porque quem fez a divisão, quem fez a fissura entre mente e corpo, foi infelizmente a ciência, há 100, 150 anos atrás. Hoje ela vem resgatando isso. Hoje a psicossomática, ela veio cada vez mais tendo força e agora mais ainda. Hoje já se entende, por exemplo, coisas como o eixo intestino-cérebro, como a psicossomática das doenças, os princípios fundamentais que estão envolvidos no adoecimento fisiológico, os principais disparadores emocionais. E eu, dentro de 7 anos de pesquisa e estudo, quando desenvolvi a análise psicossomática clínica, trouxe conceitos como VIT, NRA, dentre outros, que hoje estão começando a citar por conta dos trabalhos feitos por mim e pela minha esposa. Porque não existia antes. E até hoje, mesmo a ciência, com todo o conhecimento que tem, não existe um protocolo, salvo o que eu trouxe dentro do APC, que realmente ajude uma pessoa a melhorar em muito, até se libertar de certas doenças físicas, utilizando processos psicossomáticos, psicológicos. Então nós decidimos trazer parte desse conhecimento para dentro do escopo da formação de psicoterapeutas do método TEM. Por isso que essa cadeira estrutura, ou melhor, sistemas do corpo humano está aqui. Está dentro do escopo do TEM. Depois, nós temos fisiologia humana. Se antes um profissional do TEM se preocupava potencialmente, primordialmente, prioritariamente com o cérebro, e só aqueles que fugiam dessa curva, que já era uma curva alta de realização profissional, de eficácia profissional, só aqueles que fugiam um pouco dessa curva, que iam além, que buscavam um conhecimento adicional, é que partiam para esse nível de conhecimento relacionado à fisiologia humana para entender mais profundamente o porquê que determinado paciente trouxe para dentro do escopo clínico essa ou aquela doença. E o que mais nós podemos fazer para ajudar esse paciente além dos processos psicoterapêuticos? Agora, isso já está dentro do escopo do método TEM, turma 5 em diante. Por isso que a gente decidiu chamar de TEM 2.0, porque é uma grande atualização que foi feita no método TEM. Então nós temos aqui uma cadeira onde a gente vai estudar fisiologia humana de forma básica e intermediária, para que o nosso profissional psicoterapeuta saia dessa formação realmente entendendo do corpo humano. Realmente entendendo como é que o adoecimento de um determinado paciente está afetando o seu rim, o seu fígado, o seu estômago, o seu intestino. Como é que a dieta desse paciente está impedindo que ele tenha a máxima resposta possível no tratamento emocional? E o que esse paciente pode fazer para alcançar essa máxima resposta, desde que ele se comprometa. Porque um dos grandes princípios do método TEM, que a primeira coisa que a gente estuda é
O resultado máximo vem do paciente. 90% do resultado gerado numa terapia, num processo terapêutico, é do paciente, é mérito do paciente. Claro que se não existir os 10% de alto nível de competência técnico-teórica e prática do profissional, aquele paciente não consegue melhorar. Mas é ele que se permitiu. Então esses 90% é dele. E isso nos ajuda até a sermos humildes no nosso trabalho. Porque realmente os resultados, presente para você que está aqui nesse treinamento, para ser uma parceira nossa de vendas do TEM, mas que é profissional do TEM ou é aluna, certos resultados parecem quase que milagrosos. Só que o mérito não é nosso, é do paciente, é ele que se permitiu. Saímos de fisiologia humana e entramos na cadeira 7, neuropsiquiatria nutricional. Aqui a gente entra profundamente em estudar, em entender como a nutrição afeta a saúde neurológica, tanto da máquina quanto do software. Lembra que lá atrás é estudado estrutura da mente e estrutura do cérebro. Agora, quando a gente entra em neuropsiquiatria nutricional, nós passamos a entender mais profundamente como que a nutrição afeta a saúde cerebral e o que um psicoterapeuta do método TEM pode incentivar o seu paciente a fazer para melhorar, para mudar o seu comportamento, para que ele possa potencializar ainda mais a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua saúde comportamental. Depois, falamos sobre nutrição funcional, muito importante, em especial para aqueles profissionais que vão se especializar em geriatria, que vão se especializar em cuidar de, de pessoas com algum tipo de disfuncionalidade mais grave, com algum tipo de limitação. Então a gente entra na parte de nutrição funcional. Depois, cadeira 9, estrutura nutricional, vitaminas e minerais. Aqui é um módulo onde a gente vai estudar um a um, uma a uma, todas as vitaminas e sais minerais, como elas agem no corpo, como elas se sintetizam, que tipo de efeito elas causam, quais são antagônicas entre si e quais são sinérgicas, quais vitaminas e sais minerais precisam ser administradas em conjunto para potencializar ao máximo a absorção delas, alguns alimentos onde nós podemos incentivar o nosso paciente a incluir na sua dieta para que ele possa ter acesso melhor a essas vitaminas, porque, olha só, gente, nós, infelizmente, temos uma dieta extremamente deficitária em sentido nutricional. Não é verdade? E o pessoal que está no Zoom pode comentar, tá? Já vai deixando suas perguntas aí. Vamos interagindo aqui. Façam suas anotações, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente entra aqui na parte de estrutura nutricional e estudar vitamina e mineral, é com o objetivo de entender o máximo possível que nós podemos fazer e como nós podemos ajudar o nosso paciente a realmente melhorar. Em toda a tríade, em todos os 3 aspectos principais que nós buscamos atingir com o método TEM. Saúde mental, e aí quando eu falo saúde mental, é saúde mental, emocional, enfim. Saúde física e saúde comportamental. Depois, tem um módulo exclusivo para a gente discutir, para a gente falar, para a gente estudar juntos esse eixo intestino-cérebro, que é fundamental. Esse daqui é uma das grandes cerejas do bolo da formação do método TEM. É entender mais profundamente como funciona o eixo intestino-cérebro que nós, como profissionais da mente humana, podemos fazer para ajudar o nosso paciente nesse sentido. Ajudá-lo a entender melhor o porquê que certas mudanças são necessárias para que ele possa alcançar o máximo de saúde emocional, de saúde mental, de saúde comportamental, de saúde física possível. Até aqui, paramos aqui
das primeiras 10 cadeiras, são 37. Você já está começando a entender, ou já conseguiu entender o poder do método TEM, dessa formação profissional e o porquê que ela é construída e o porquê que ela é uma formação de 2 anos? Não é uma coisa simplesinha. E olha que nós trabalhamos a regra 80-20. Ou seja, é 20% do suprassumo que a ciência nos traz dentro de cada uma dessas cadeiras, é que geram 80%, 100% dos resultados que nós temos dentro da prática clínica. O método tem uma formação que não enche linguiça. A gente não fica com conversinha fiada, porque a gente não tem tempo para isso. Não tem tempo para encher linguiça no método TEM. Agora eu faço uma pergunta para você que está aqui. Futura revendedora do método TEM, parceira nossa. Existe alguma formação hoje no mercado livre de psicoterapia? Não vou nem falar formação livre. Formação de psicoterapia que ensine essas 10 cadeiras? Vamos tirar a primeira, vai, que são os princípios do método TEM. E aí? Eu desconheço. Eu desconheço. Agora vamos continuar aqui, ó. 11ª cadeira, Fundamentos da Psicossomática Clínica. Lembra que eu falei para vocês que um pedaço da análise psicossomática clínica ia vir para o método TEM a partir dessa atualização? Aqui começa essa inserção da psicossomática clínica de forma mais aprofundada dentro do método TEM. Nós entendemos hoje que é fundamental um psicoterapeuta TEM ter o conhecimento da psicossomática clínica, entender como funciona o processo de adoecimento fisiológico por meio de disparadores emocionais. Então eu peguei um pedaço do APC, da análise psicossomática clínica, a fundamentação, a estrutura fundamental, e trouxe para dentro do método TEM. Depois, seguindo, cadeira 12, as 15 doenças mais comuns dentro da psicoterapia e psicossomática, trabalhando as duas coisas em conjunto. Aqui a gente vai entrar profundamente e entender processos depressivos, processos relacionados à ansiedade, síndromes como pânico, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, dentre outros. Tá? Dentre outros. São 15 doenças, as mais comuns, aquelas que você, como psicoterapeuta, como profissional, vai mais se deparar dentro da prática clínica, estarão aqui, esmiuçadinhas. Depois, módulo 13, estrutura, disparadores e tratamento do câncer. Sim, nós temos um módulo dedicado exclusivamente a essa doença, que ceifa tantas vidas, que eu venho me dedicando nos últimos tempos em estudar profundamente, nos últimos anos em estudar profundamente, e eu fiz questão de trazer uma cadeira, de trazer um módulo exclusivo para falar dessa doença. Depois, nós temos 4 cadeiras que se correlacionam. Ferramentas comportamentais. Então aqui a gente já entra em ferramentas utilizadas dentro do método TEM para ajudar o nosso paciente na mudança comportamental. E depois ferramentas terapêuticas 1, 2 e 3. Onde a gente esmiuça de forma mais profunda cada uma das ferramentas que nós utilizamos dentro do método TEM. Depois, módulo 18, cadeira 18. Nós temos aqui práticas de atenção plena na clínica, na prática clínica. Uma coisa que nós ensinamos nossos alunos, eu já falei em live, vira e mexe, eu explico, eu falo, inclusive para os meus pacientes. Você quer eliminar a ansiedade disfuncional da tua vida? O processo de mindfulness é o processo psicoterapêutico mais poderoso para eliminar a ansiedade disfuncional da vida de um ser humano.
Não existe outro. Esse é o mais poderoso de todos. Então nós temos aqui um módulo específico e exclusivo com práticas de mindfulness desenvolvidas por mim e pela Mari, clinicamente comprovadas, cientificamente comprovadas, e a gente ensina você, futuro psicoterapeuta, como ensinar o seu paciente a praticar a atenção plena no seu dia a dia. Depois, cadeiras 19 e 20, nós temos transtornos de personalidade 1 e 2, onde a gente vai estudar profundamente psicopatia, narcisismo, borderline, dentre outros. Tá? Dentre outros transtornos. Depois, análise emocional das personalidades, conceitos fundamentais. Essa é uma outra formação que nós decidimos trazer alguns conceitos dessa formação para dentro do TEM também, porque nós entendemos que é importante um psicoterapeuta entender como se formam as personalidades, como elas interagem quando estão adoecidas, quando estão começando a melhorar e quando elas estão saudáveis efetivamente. E cadeira 22, diálogo interno e estrutura conversacional. Nós sempre falamos sobre o poder, tanto para ajudar quanto para destruir, que o diálogo interno tem. Porém, agora nós temos um módulo, uma cadeira específica e exclusiva só para falar sobre diálogo interno e estrutura conversacional. Como que a gente utiliza o mas, o não, como que a gente ajuda o nosso paciente a mudar a estrutura conversacional dele ou dela, para que isso possa afetar profundamente a sua reestruturação emocional. Depois, cadeira 23 e 24, análise comportamental 1, macroexpressões, e análise comportamental 2, microexpressões. Entender a resposta comportamental de um paciente dentro da prática clínica é muito importante para nós, psicoterapeutas, profissionais da mente humana. Porque é por meio dessa reação inconsciente do nosso paciente é que nós vamos conseguir entender se ele está conseguindo realmente compreender aquilo que nós estamos dizendo, como ele está sendo impactado por aquilo que está sendo dito para ele, e até que ponto ele está confortável em se abrir conosco ou não. Isso daqui, essas duas cadeiras, elas foram modeladas por mim e pela Mari, onde nós utilizamos apenas as ferramentas, apenas as análises, as macro e microexpressões que realmente fazem sentido dentro da prática clínica, que realmente fazem sentido para nós, profissionais da mente humana, que realmente fazem sentido para nos ajudar como que o nosso paciente está reagindo à terapia. Porque muitas vezes, por mais que você procure o feedback do teu paciente no final de uma sessão, por exemplo, pergunte para esse paciente como ele está se sentindo, nem sempre esse paciente vai se sentir confortável em expressar em palavras aquilo que realmente ele sente no coração, ou às vezes até ele não vai saber o que dizer, ou como colocar em palavras aquilo que ele sente. Mas a sua expressão macro e micro, ela fala mais do que as palavras que solta pela sua boca. Então nós entendemos que trazer para os nossos alunos, futuros profissionais, esse nível de conhecimento traz um aumento de performance muito grande dentro da prática clínica. Depois, cadeira 25, regulação emocional e controle de estresse. Cadeira 26, ressignificação de esquemas. Isso daqui, essas duas cadeiras, elas fazem parte do core, do núcleo do método TEM. A Mariane dá com maestria cada uma delas, tanto de regulação emocional e controle de estresse, quanto de ressignificação de esquema. Então são dois grandes módulos que realmente trazem um nível de conhecimento extremamente profundo e robusto para o profissional. Depois, entramos em genética básica.
que vai dar estruturação para dois grandes conceitos fundamentais que nós, Mari e eu, já estamos estudando há um bom tempo, trazendo isso dentro da nossa prática clínica, porém agora chegou o momento de nós colocarmos isso na formação, para que os novos profissionais tenham esse conhecimento e entendam esses conceitos de maneira profunda, que é cadeira 28, nutrigenômica, e cadeira 29, epigenética. Conceitos. E cada uma deles é uma cadeira, porque é bem complexo esse assunto. Nós procuramos deixar o mais didático possível, o mais simples, porém sem ser simplista possível, para que a gente possa realmente dar base para aquilo que vem logo na sequência, que é nutrigenômica e epigenética aplicada à psicoterapia clínica. É muito importante você que está aqui no Zoom comigo e que quer desenvolver esse trabalho de revenda do método TEM, entender a importância que estes conceitos têm dentro de uma formação de psicoterapia. Algo que não existe nem na psicologia, esses conceitos. E que nós entendemos serem fundamentais para que realmente um psicoterapeuta de ponta, ainda mais em pleno século XXI, com toda essa revolução tecnológica que está à nossa volta, nós não temos mais, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, nós não temos mais o direito e muito menos a conforto, por assim dizer, de entrarmos na mesmice. Isso é uma coisa que há 10 anos atrás, desde o início do Método TEM, nós nunca aceitamos a mesmice. Nós sempre deixamos claro para os nossos profissionais, para os nossos alunos, e depois de formados nossos colegas de profissão, o seguinte: se for para fazer o mesmo que todo mundo faz, então é melhor nem começar. Porque isso não gera resultado de verdade, na minha concepção, tá? Estou falando de mim agora, como ser humano, não como profissional. Porque se fosse diferente, eu não teria ficado 10 anos, quase 12 anos, com uma profissional dos meus 7 anos de idade até 18, para conseguir ter alívio de verdade só depois que minha esposa e eu desenvolvemos uma metodologia própria de terapia para realmente nos ajudar. Então, se é para fazer o mesmo que todo mundo faz, é preferível nem começar. E nós, dentro do Método TEM, não fazemos o mesmo que todo mundo faz. Já começa pelo tempo nosso de sessão terapêutica. Você sabe que tem uma base científica do porquê que a sessão de terapia com um profissional do TEM é de 90 minutos a 2 horas e não 45, 50 minutos como é o tradicional? Quem é aluno do TEM vai ter acesso ao porquê disso, com base em ciência. Se antes eu não dizia isso talvez em voz alta ou em público, porque não existia base, ou porque eu não conhecia as bases científicas por trás dessa afirmativa, hoje eu posso abrir a boca e dizer com muito orgulho: sessão de terapia de 45, 50 minutos não funciona. Pelo menos não tão bem quanto uma sessão de terapia bem estruturada e que possui o tempo necessário para que reais mudanças aconteçam no cérebro, na mente do paciente. Por isso que nós geramos resultados tão profundos, de maneira tão rápida e consistente, em detrimento daquilo que outros profissionais geram. Claro que não adianta só ficar mais tempo com a pessoa. Você tem que ter as ferramentas, o conhecimento necessário para gerar real mudança. Mas hoje, cientificamente falando, explica-se o porquê que a maioria das pessoas não consegue realmente ter mudança em suas vidas com a terapia tradicional. Depois, cadeira 31, nutrição humana avançada. Aqui a gente já aprofunda mais o conhecimento
da parte de nutrição funcional, nutrição geral, mudança da dieta, jejum intermitente, e vai embora. Né? Nutrição humana avançada, para realmente ajudar você primeiro, que é aluno, a potencializar ainda mais o teu resultado, porque o primeiro paciente vai ser você para você mesmo, e depois é a tua experiência pessoal, é a tua vitrine, que é a tua mudança comportamental, emocional, o teu corpo, a tua mudança fisiológica, é a tua vitrine pessoal, é isso daqui que vai fazer com que você venda o teu resultado profissional para outras pessoas. Cadeira 33, planejamento, não, melhor, cadeira 32, ferramentas de pesquisa científica. É algo que eu nunca dei formalmente, é algo que eu nunca me preocupei muito em passar esse conhecimento para os profissionais, porque eu pensava, bom, aquela pessoa que quer se aprofundar mais, ela vai buscar conhecimento, ela vai se virar. Só que hoje eu entendo que cabe a mim, como professor, cabe a minha esposa como professora, como mentor, mentora, ensinar o nosso aluno, futuro colega profissional, como que ele pode fazer uma pesquisa científica embasada para que ele possa sempre estar atualizado com aquilo que há de mais novo, cientificamente falando, dentro do seu escopo de trabalho. Se o meu profissional ele vai se tornar um especialista em terapia infanto-juvenil, eu preciso e quero mostrar para ele como ele pode ir atrás de ferramentas de estudos científicos que lhe tragam uma luz atualizada sobre a terapia emocional dentro desse escopo de trabalho que ele atua. E assim como um profissional ou como uma profissional que vai atuar mais na terapia de idosos, outro mais em terapia de casais, outro mais especializado em transtornos graves, alimentares, por exemplo, outros mais focados em eliminação de traumas e fobias, outros mais focados em abusos dos mais diversos tipos. Então agora nós temos dentro do método TEM 2.0 uma cadeira onde nós ensinamos você, ou melhor, ensinamos o nosso aluno, né? E aí você que está aqui nesse treinamento de venda, nesse treinamento para entender como vender o método TEM e o que está envolvido na formação, você possa também ter isso como argumento. Então, assim, olha, dentro do método TEM, você vai aprender a pesquisar, você vai aprender a ficar sempre atualizado cientificamente com aquilo que é de mais novo. Você vai ter acesso aos sites, aos filtros, a ferramentas necessárias para poder sempre estar por dentro das novidades científicas. Depois, cadeira 33, planejamento e condução de sessão terapêutica. Aqui já é uma parte mais técnica, que envolve mais a estrutura que nós trouxemos dentro da metodologia registrada por nós, uma estruturação clínica registrada, para que você possa se tornar mais eficiente terapeuta possível para o teu paciente. Depois a gente fala um pouquinho sobre casos clínicos de supervisão prática no método TEM. Aqui já entramos na última fase da formação, os últimos 6 meses, onde você já começa atendimentos pro bono, ou melhor, onde o nosso aluno, né, onde o aluno do TEM começa atendimentos pro bono. Cadeira 35, a gente começa a mostrar como o profissional ele pode integrar o conhecimento do método TEM com outros conhecimentos que ele já traz, porque sim, muitos alunos vêm já terapeutas de outras vertentes. Então, como é que esse aluno ele pode incluir esse conhecimento naquilo que ele já faz? Por exemplo, se vem um iridólogo, um acupunturista ou um terapeuta de uma outra abordagem, como que ele pode pegar esse conhecimento e mesclar isso integrativamente com aquilo que ele já faz? Como fazer essa mescla multidisciplinar dentro da psicoterapia TEM? Então agora nós temos um módulo onde a gente fala sobre isso.
Cadeira 36, todos os formulários exclusivos, desenvolvidos exclusivamente para os profissionais do Método TEM, que são dezenas de formulários, a gente destrincha um a um com você nesse módulo, para que você possa ter um raio-x completo mesmo do teu paciente, de ponta a ponta. Tudo que você puder levantar do teu paciente, dentro da necessidade tua como profissional, você vai ter dentro dos formulários exclusivos do Método TEM. E é aqui nesse módulo, no módulo 36, é que a gente destrincha isso junto de você. E o módulo 37, que é um módulo que a gente ficou muito feliz, Mari e eu, de colocarmos, que é o módulo de o profissional, o que vai ensinar o nosso aluno, agora já praticamente formado, colega de profissão, a transformar aquilo, todo aquele conhecimento que ele veio adquirindo ao longo do tempo em um negócio lucrativo, em um negócio poderoso, em um negócio que realmente sustente a ele e a sua família. E hoje nós temos muito orgulho em dizer que todos os profissionais formados pelo Método TEM que querem, que desejaram, hoje se sustentam com o Método TEM, se sustentam como psicoterapeutas do Método TEM. Muitos com agenda com fila de espera de 2, 3 meses ou mais, tendo liberdade geográfica para poder atuar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, que é um grande argumento de venda para você que vai representar o Método TEM, que vai divulgar a formação, que vai divulgar o Método TEM. Com 10 pacotes terapêuticos, ou seja, com 10 pacientes, o profissional ele cobre, ele paga todo o investimento dele na formação. Com 10 pacotes terapêuticos. A um preço justo, coerente, correto, gerando resultado real na vida daquela pessoinha que buscou esse profissional. Você entende o quanto isso é poderoso? São 10 pacientes, e essa construção dessa carteira de 10 pacientes pagantes, a gente vai ensinar no módulo 37, de marketing terapêutico, onde a gente vai pegar todos os nossos erros e acertos ao longo de mais de 10 anos de profissão, erros e acertos de outros profissionais que nós convidamos para estar conosco, para divulgar, para contribuírem com as suas experiências pessoais, os erros que eles cometeram, os acertos que eles tiveram, para que eles pudessem chegar no ponto que estão hoje, como eu falei, muitos com 3, 4 meses ou mais até de fila de espera de pacientes. Isso é o que está envolvido no Método TEM hoje. Eu não garanto que essas cadeiras não aumentem ao longo dos próximos meses ou anos, porque não vai existir um Método TEM 3.0. Vai existir um Método TEM 2.1, 2.2, ou seja, a gente vai sempre atualizar essa formação e sempre dar a possibilidade de que nossos formandos tenham acesso a essas atualizações, renovem o seu acesso à plataforma de estudo para que eles possam sempre estar atualizados. Então, tudo isso que eu falei para vocês nesse treinamento de venda é conhecimento que é só você que está tendo. É um conhecimento que não vai ser disponibilizado para o público em geral, não nesse primeiro momento. Então, muito provavelmente, eu vou deixar sim esse vídeo, depois de finalizado, no nosso grupo do Telegram, para que você tenha como referência, inclusive assista outras vezes, convide pessoas. Né? Você pode criar o teu time de revenda pessoal. Você pode agregar outras pessoas para perto de você e ajudar na divulgação. Até porque agora eu vou falar sobre os planos e o comissionamento, e você vai ver que nós realmente procuramos fazer de uma maneira que vai potencializar em muito, não só a capacidade de novos alunos adentrarem para a formação, como também a tua possibilidade de renda, de construção de uma carteira de cliente rentável ao longo de pelo menos 2 anos, que é o quanto dura a formação dentro do Método TEM, tá? Então, em conversa aqui interna, deixa eu ver que horas são, estamos chegando já no final, em conversa aqui interna, dentro do grupo Blagbiano, dentro da nossa empresa, nós decidimos
para essa nova fase do Método TEM, trazer 3 planos diferentes. Um deles é o plano individual, que é para um único aluno. Um deles é o plano casal, que o nome é plano casal, mas é para 2 alunos, tá? Então, independente se são casal ou não, 2 alunos. E o plano família, que o nome é família, mas também pode ser três colegas, 3 amigos, ou 3 pessoas da mesma família fazendo a formação em conjunto. Cada um desses planos tem um preço individual e um preço geral. Preço individual, preço do plano aluno, do plano individual, R$ 389 mensais. Como que é feita essa cobrança? É por recorrência, por assinatura. Igual um Netflix, igual qualquer outra plataforma. Então, se antes a pessoa ela tinha que ter aquele saldo no cartão de crédito para poder fazer o pagamento, agora isso não se faz mais necessário, é por assinatura. Então, se a pessoa ela não tem ninguém para dividir, mas ela quer se tornar um profissional da mente humana, ela quer se tornar um psicoterapeuta do Método TEM, se ela tiver um cartão de R$ 400 de limite, R$ 500 de limite, ela já pode fazer parte do Método TEM. Agora, e você, que vai revender o Método TEM? Quanto você vai ganhar mensalmente por uma venda individual? Anota que isso é importante. Vou deixar no grupo nosso do Telegram, mas essa informação é importante para você que está aqui nesse treinamento. A média, tá? Porque isso daqui varia muito da forma como a plataforma cobra. Porque os alunos eles vão poder pagar por cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. E se eu não me engano, por cartão ainda vai poder dividir em 2 cartões diferentes, tá? Então vamos lá. A comissão média de uma venda de um aluno, a comissão mensal, tá, gente? Isso aqui é recorrência mensal. Isso é muito importante deixar claro para você. Quanto você vai ganhar por mês durante 24 meses deste aluno nesse plano individual? A média é R$ 58. Ok? R$ 58 é 15% que nós decidimos passar para os nossos afiliados. Então, no plano individual, R$ 58 serão 24 parcelas de R$ 58. Enquanto a pessoa estiver em ordem, pagando lá a sua formação, mensalmente você, como afiliado que efetuou a venda, você vai receber da plataforma Hotmart, que é onde o Método TEM estará, você vai receber R$ 58,35 em média, pode ser um pouquinho menos do que isso, dependendo de como a pessoa vai pagar. Plano casal, 2 alunos. Quanto fica individualmente para cada aluno? R$ 329. Então, se 2 pessoas quiserem fazer o Método TEM e entrarem pelo plano casal, o pagamento será feito por uma dessas 2 pessoas. O link de pagamento é específico e exclusivo. Então, R$ 658 é o custo mensal do plano casal. Individualmente, cada um vai pagar R$ 329, ou seja, já é um desconto de R$ 60 sobre o plano individual. Quanto você, revendedor, vai ganhar mensalmente ao vender um plano casal? Aproximadamente R$ 98,70 por mês durante todo o período da formação. E o plano família? Bom, plano família, ele fica individualmente R$ 289, ou seja, é R$ 100 de desconto por pessoa. Quantas pessoas podem estar no plano família? No máximo 3 pessoas. Cada uma pagando R$ 289. Quanto fica mensalmente o plano família? R$ 867. Então, mensalmente, a pessoa, se ela for pagar, por exemplo, um plano família no cartão de crédito, e ela não tem o saldo, mas tem 2 das 3 pessoas do plano família que tem cartão de crédito com um limite de R$ 400, por exemplo, ou melhor, 400 já não dá, né? Mas de R$ 500, ela vai poder lá na plataforma dividir isso nos 2 cartões e aí pagar os R$ 867, ou vai poder pagar via boleto ou via Pix.
Quanto você, afiliado, ganha mensalmente por uma venda de um plano família? Mais ou menos R$ 130,05. Ou seja, e detalhe, a filiação, ela é vitalícia. Uma vez que você for aprovado, não vai ser para todo mundo, porque eu também não quero disseminar muito, liberar muita afiliação. Na verdade, eu quero que os afiliados, eles trabalhem para poder ganhar cada vez mais, para que você possa construir uma renda. Se você vende, por exemplo, 10 planos individuais, são R$ 580 por mês, durante 24 meses. Faz os cálculos aí, pega 580 vezes 24, veja quanto dá. Se você vende 10 planos família, já são R$ 1.300 por mês. 20 planos família, são R$ 2.600. Ou se você vende 20 planos casal, são quase R$ 2.000 por mês, 1.870, 1.880. Então não adianta eu ter muito afiliado, não é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas que realmente estejam comprometidas em divulgar o método TEM. E aí, depois que você entrar em contato no meu privado, no meu particular, não vai ter inteligência artificial, não tem formuláriozinho, nada disso. Você vai entrar no Telegram ou no WhatsApp, e aí eu vou deixar aqui para você no Zoom os dois contatos. Eu prefiro que seja no Telegram. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vai ser pelo Telegram. Vou explicar o porquê. Porque nós teremos um grupo de afiliados no Telegram, onde eu vou estar lá dentro acompanhando vocês. Eu vou estar lá dentro postando, olha pessoal, a nova publicidade do Tem é essa daqui, ó. Tá aqui. Ó, o site de venda tá aqui. Os links são esses. Pessoal, ó, o link de afiliação para o plano individual é esse aqui. Cliquem lá e se afiliem que eu vou estar aqui esperando para aprovar a afiliação de cada um de vocês. Ó, o link de afiliação do plano casal é esse. O link de afiliação do plano família é esse. A gente vai fazer toda essa mecânica lá dentro do Telegram, em um grupo específico, onde só vai estar dentro desse grupo quem realmente estiver comprometido. E eu vou fazer questão de conversar individualmente com cada um de vocês, que me mandarem mensagem no privado do Telegram, dizerem assim, olha, eu vi lá a apresentação, treinamento de venda do TEM, e claro que eu chamei de treinamento de venda, mas a gente vai ter muitas conversas mais depois que eu tiver já definido os afiliados, tá? Mas para eu definir, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma conversa pessoal. Eu vou te ligar pelo Telegram, a gente vai conversar em vídeo, só nós dois. E eu vou te explicar quais são as minhas expectativas com relação a você, porque as tuas expectativas com relação a nós, uma delas que talvez seja a principal, que é o financeiro, eu já te falei. Como é que vai ser o pagamento? Vai ser pela plataforma e o quanto aproximadamente você vai ganhar por cada venda. Mas talvez você tenha ainda outras expectativas, queira saber outras coisas, tecnicamente falando. Então a gente vai ter esse bate-papo, essa conversa individualizada. E eu vou dizer para você quais são as minhas expectativas com relação a você. Porque sim, nós teremos metas, metas realistas, mas nós teremos metas, porque isso daqui é uma equipe de venda. Então, assim como nós estamos liberando um pagamento maior, um comissionamento maior, nós também temos a expectativa de que você cumpra com certas regras desse jogo de vendas e que você tenha uma produtividade mensal mínima. Nada surreal, nada absurdo, mas uma venda mínima. Até para que você construa uma carteira que realmente te sustente, que realmente te dê uma boa renda residual mensal. Tá? Então, meu Telegram. Se você está aqui, você provavelmente já sabe qual é o meu Telegram. Se você não sabe, eu vou postar aqui no Zoom para todos. Tá? O meu Telegram é esse aqui. Ó. E é assim que você vai entrar em contato comigo. Você vai ir lá no teu Telegram. Tá aí, ó, já postei para todos. Você vai ir lá no campo de busca do teu Telegram e vai colocar esse arroba aí. Vai aparecer a minha fotinha amarela.
Você vai mandar uma mensagem para mim dizendo: Álvaro, eu estive no treinamento de vendas do TEM, quero estar junto de vocês nessa jornada e eu gostaria de fazer um agendamento de um bate-papo contigo. Vai ser uma conversa de uns 10 minutos, tá? Não mais do que isso, para eu poder entender qual é o teu momento, entender qual a tua estratégia de venda, como é que você vai desenvolver a divulgação do método TEM, essas vendas, qual é a tua expectativa, isso é muito importante, então anota aí, para a gente finalizar, tá? Quero finalizar no máximo às 22 horas. Anota uma coisa muito importante. Quem não tem um destino não chega a lugar nenhum. Quanto você quer, seja realista. Seja realista, dentro dos números que eu passei. Quanto você quer construir de carteira para os próximos 2 meses? Você quer ter quantas vendas para os próximos 2 meses? Você quer trazer quantas pessoas para as lives de apresentação da formação? Para o grupo de interessados na formação do método TEM? Quantas pessoas você vai movimentar e você vai trazer para dentro da formação? Para que você alcance o teu objetivo financeiro. Álvaro, eu quero construir uma carteira de R$ 3.000 por mês, de R$ 1.000 por mês, de R$ 5.000 por mês, de R$ 10.000 por mês. Ok. Quantos planos individuais, quantos planos casal, quantos planos família você deseja vender? Qual que vai ser a tua estratégia para alcançar esses números? Qual vai ser a sua vontade mensal de fechamento? Quanto você vai estar disposto todo mês a trazer para dentro da formação, novos alunos, ainda mais sabendo de tudo isso que está envolvendo no método TEM, está envolvido no método TEM, todo esse conhecimento, todo esse potencial, não só profissional, porque como eu falei, quando eu falei que 10 pacientes, presta atenção, 10 pacientes seriam suficientes para bancar a formação de 2 anos de um profissional, eu estava falando para o plano aluno, para o plano individual, de uma única pessoa. Pega 389 e multiplica por 24, dá menos de R$ 10.000. Agora, se a pessoa fizer participar do plano família, é muito menos do que 10 pacientes. Eu nem cheguei a fazer os cálculos. Mas talvez seja 7 pacientes, 6, 7 pacientes. Então, o potencial de retorno do investimento, o famoso ROI, retorno sobre o investimento, é muito alto. É uma formação muito robusta e que está dentro de todo o escopo técnico, científico e de conhecimento que nós estamos oferecendo, com material didático completamente renovado, aulas novas, totalmente regravadas. E agora ainda sendo traduzido para inglês e espanhol. E detalhe importante, todos os afiliados aprovados terão depois a chance de se afiliar para a divulgação do curso em inglês e em espanhol também. Então, o teu potencial de crescimento junto conosco nas vendas do Método TEM é altíssimo. Agora, a gente só vende aquilo que acredita. A gente só vende aquilo que realmente percebe que tem valor de verdade. Ok? E é por isso também que todos vocês vão ter acesso a um pedacinho do Método TEM, ao início dele, para que vocês possam entender o que está lá dentro. E perceber, puxa vida, é assim que funciona dentro aqui da plataforma. Uau! E aí, se alguém perguntar, fala assim, tá, mas você já entrou na plataforma, já viu como é que é? Já vi, funciona assim, 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 assim. Tá entendendo? Era isso que eu tinha nesse momento para falar com você. Estou esperando o teu contato. Esse vídeo aqui, essa nossa reunião, eu vou deixar ele disponível dentro do Telegram. Assim que finalizar aqui, eu vou colocar esse vídeo disponível no Telegram. Vou fixar ele lá no Telegram, no nosso grupo do Telegram, tá? No grupo Masterclass. E tantas quantas pessoas você quiser convidar para ter acesso a esse nosso bate-papo aqui,
e para entrar em contato comigo, para fazer parte do teu time ou para ser um afiliado direto, fique à vontade. Meu objetivo é ajudar você a alcançar os melhores resultados possível. E para isso a gente está construindo material de apoio, material publicitário, site de venda, tudo isso já está pronto, esperando só você, que vai estar junto com a gente, divulgando o Método Tem, porque agora o Método Tem é aberto ao público. Qualquer pessoa pode participar. Não existe restrição relacionada a conhecimento. Não precisa ter nenhum tipo de formação específica. A única restrição é de idade. Mesmo assim, se a pessoa tiver 17 anos, quando tiver formada vai ter mais de 18, então vai poder atuar profissionalmente. Muitos alunos, de início, começam para se ajudar, para se apoiar, e depois percebem ser tão poderoso esse conhecimento, a transformação neles é tão grande, que eles passam a querer sim se tornar profissionais da mente humana. Então, tudo isso está à tua disposição. As próximas conversas serão com a minha esposa, com a Mari. A gente vai fazer muita live ainda, falando sobre o Método Tem. Tudo isso que eu conversei aqui de forma um pouco mais rápida, vai ter live falando sobre os princípios do Tem, sobre as cadeiras principais. A gente vai destrinchar em live um pouquinho mais. Cada live a gente vai falar sobre uma cadeira específica, trazer alguns conhecimentos específicos para já ir dando um gostinho, para que futuros interessados em se tornarem profissionais da mente humana, altamente qualificados, capazes de verdade, possam vir para o Método Tem. Então esteja presente nessas lives, traga seus convidados a essas lives, para que depois, quando eles disserem para você, eu quero fazer parte disso, desse movimento, eu quero ser o aluno 401, 510, 680, 1500, eles comprem essa formação de você, porque é você que lhes convidou para as lives, que lhes convidou para os grupos. E no que depender de mim e da Mari, pode ter certeza absoluta que nós estaremos à disposição de vocês. Tá bom? Perguntas que vocês tiverem, para a gente não extrapolar mais, já são 1 minuto para as 10. Perguntas que vocês tiverem, mandem para mim no privado. Nesses 10 minutinhos que a gente marcar de conversa, de reunião particular, eu farei o meu melhor para lhe responder da melhor forma possível. Tá bom? Espero de coração que tenha gostado. Espero que você me mande a mensagem, inclusive, dizendo o que achou desse nosso bate-papo. Comenta lá no grupo do Telegram o que achou dessa conversa, desse nosso bate-papo também, tá? E eu espero ter você junto com a gente nessa jornada maravilhosa de transformação e de revolução, literalmente revolução na área da psicoterapia, da saúde mental, física, comportamental, que é o Método TEM 2.0. Forte abraço para todos vocês, fiquem bem, bom descanso, boa noite, até mais.